Boa tarde, torcida tricolor, aqui é o Seixas, gravando mais uma Coluna na Varanda, né? Hoje, dia 8 de fevereiro de 2026, dia de disputar uma taça, né? Taça Guanabara. Se o Fluminense ganhar hoje, né? Até mesmo se empatar, tem chance, às vezes mesmo perdendo, tem chance, né? De levar o título da Taça Guanabara. Taça é taça, né? Já começar o ano com o pé direito seria muito bom. É lógico que queremos alguma coisa grande, né? Que vá além do Carioca também. Né? E pensando nessa disputa de taça hoje, né, qual seria o time importante, né, o time para tentar conquistar essa taça? Assim, de uma forma geral, eu acho que a gente não deveria prejudicar o planejamento, né, desse ano só por causa dessa taça. Né? Então eu acho que tem que seguir ali poupando alguns titulares. Tá? Então vamos lá, qual o time que eu, Hugo, levaria a campo? Fábio, Hugo e Arana nas laterais. Tá? A zaga, né, eu acho que tem jogadores que talvez fosse importante dar minutagem. Né? Tem uma história que talvez o Davi possa sair. Se ele não puder sair, seria legal dar minutagem pro cara. Né? O Gêmeos já jogou, né? O Freitas também, né? O Igor Rabelo jogou pouco, talvez botar o Igor Rabelo em campo e o Ignacio. Então eu pensaria numa zaga de um desses três jogadores. Tá? Também não sei se o Igor Rabelo está para sair, parece que não. Parece que é um dos meninos da base que vai sair. Então, o Igor Rabelo e o Ignacio, ou o Davi Schwindt e Ignacio, ou o Davi Schwindt e Igor Rabelo. Eu usaria um desses três. Já falei da lateral esquerda. No meio de campo, né, o Bernal, né, apesar que o Bernal foi titular também no último jogo, se eu não me engano. Né, e parece que o Nonato sentiu, então o Nonato não iria para o jogo. O Hércules tem condição de jogar desde o início, né? Consegue jogar ali pelo menos uns 80 minutos. Poderia ser Bernal e Hércules, né? Ou Otávio e Hércules. Só não dá para botar o Bernal de segundo volante. O Lima está sendo negociado, então provavelmente o Lima, né, não vai para esse jogo para ser o segundo volante. Então eu acho que a gente fica meio limitado ali mesmo. Né? Talvez usar o Savarino, o Lescano como segundo volante. Não sei se seria possível. É engraçado que a gente acha que tinha uma quantidade boa de volantes, né? E aí a gente está pensando na saída do Lima, e aí o Nonato sentiu, e aí a gente tem 4, né? Que é Otávio, Bernal, que para mim são primeiros volantes, Nonato e Hércules. Né? O Nonato que para mim é segundo, para frente, e o Hércules que para mim joga nas 3. De repente ficou limitado, parece que a gente tem muito, porque está sobrando, e do nada parece que está faltando jogador. Então talvez com a saída do Lima fosse importante o Fluminense trazer um jogador que faça múltiplas funções se esse jogador já não estiver no elenco. Então vamos voltar aqui e tentar fechar o raciocínio. Então eu iria provavelmente de Bernal, Hércules e Ganso, pensando no que a gente tem. Tá certo que o Gabriel Dias já montou um meio de campo, né, com o Ganso e a Costa. Talvez nesse jogo de Ganso e Savarino fazendo a meia, Ganso e Lescano, tá aí. Pronto, já mudei. Bernal, Ganso e Lescano. Mas se o Hércules não aguentar jogar os 90 minutos, tá? Se ele aguentar jogar os 90 minutos, aí eu usaria o Hércules, até para dar minutagem e rodagem para ele. O Ganso e o Lescano no banco, tá? E nas pontas, né, Santi, Savarino, se o Savarino não for jogar pelo meio. Se o Savarino for jogar pelo meio, aí talvez usar ali o Riquelme, né, o Soteldo que está voltando, mas aí tem que ver o tempo que o Soteldo aguenta jogar. Mas pensando no time que eu estou formando aqui na cabeça, depois eu falo o time todo, né, Santi Savarino, e no ataque Matheus Reis. Mas o JK pode disputar artilharia. Cara, o JK está sentindo o peso de ter jogado todos os jogos, né? Como eu já comentei em outros vídeos, eu acho que ele sente ali a musculatura com 6 minutos do segundo tempo, depois até que ele consegue dar uma outra arrancada, mas eu acho que o futebol dele piora um pouco no último jogo, depois desse momento que eu acho que ele sente ali a perna direita. Tá até na frente, não é nada posterior, não. Não na parte da frente da perna, não na posterior, na parte anterior da perna. Enfim, então como é que ficou esse time depois dessas divagações todas? Fábio, Guga. Vou tentar fechar a zaga certinho. Vamos lá, Ignacio e Igor Rabelo, ou Davi Schwindt, Arana, Bernal, tá? Ganso e Lescano. Nas pontas, Savarino, na verdade, Santi Moreno, Savarino e Matheus Reis. Tá? Esse é o time. Tá? E aí fosforilar algumas coisas aqui, né?
Guga, né? Parece que eu não vi nenhum veículo que eu considero mais sério falar sobre, né? Mas interesse do Grêmio do Guga, e aí a torcida entra no momento de, não, tem que vender, para abrir espaço para o Fidelis, não tem que vender. A gente vai estar reforçando o time adversário, e assim, eu estou achando que o Guga nesse momento está jogando melhor, ele tremeu tudo aqui, melhor até do que o Samuel Xavier. Está disputando para mim para ser titular. Então, não venderia o Guga nesse momento. Tá? Teria que valer muito a pena, ainda mais para reforçar um time adversário. Esse balanço da bandeira jogando esse reflexo aqui no meu olho está excelente. O Fluminense, com a saída do Everaldo para o Bahia, precisa urgentemente trazer o centroavante. Entendeu? Tem até um papo do cara do Nova Iguaçu, mas assim, precisa trazer alguém que, assim, o Everaldo podia não ser visto como titular por parte da torcida, mas era visto como titular pela comissão técnica. Esse cara do Nova Iguaçu não vai chegar com essa visão. O Cano volta quando estiver quase parando para a Copa do Mundo. Então a gente precisa de um centroavante. Tá? O time lá do México está pedindo, algo diferente, deve ser de entrada, enfim, dos valores iniciais do que estava pedindo antes. O valor total está em 15 milhões por causa da proposta de 20 milhões por Arias. O time sabe qual era a entrada que o Fluminense ia dar no Arias? Não sabe. Entendeu? Eu acho que isso são coisas que se imaginam. Não tem nenhuma fonte oficial entregando essa verdade. E aí o bom é que a gente vê uma galera que tem a sanha de ficar batendo na gestão o tempo inteiro, já há muito tempo, e aí se aproveita dessa situação do Arias, se aproveita dessa situação do Boanga, toda para continuar batendo mais. É aquilo, se o Fluminense não tenta nada, foda-se, vai vir o Boanga e foda-se o Arias. Ia estar reclamando da mesma forma. Mas enfim, é isso. Falar aqui mais uma vez sobre a questão do Arias, e rápido assim. Eu acho que o cara que pra mim, fez a gente ganhar a Recopa, e é um dos principais jogadores da campanha histórica que a gente chega à semifinal do Mundial de Clubes da FIFA do ano passado. Esse cara tá marcado na história do clube, Você pode discutir o carinho que você tem por ele ou não, mas o cara tá na história do clube. E futuramente, com o tempo passar, eu acho que se ele não faltar respeito com o Fluminense, ele vai ser considerado ídolo, como muitas vezes o Conca volta a ser debatido como ídolo do Fluminense, mesmo tendo de jogar no Flamengo. O Conca e o Arias, eles têm em comum a forçada de barra para sair do Fluminense. E se eu não me engano, o Conca faz isso por 2 vezes, na época de 2010 e depois, quando retorna e a Unimed sai, ele vê que não vai ser mantido o patamar financeiro e ele pede para sair, ele força a saída. Então tem isso. O Arias forçou a saída dele do Fluminense várias vezes. O Arias, ele não aceita propostas que seriam boas financeiramente para o Fluminense por não querer jogar naquelas localidades, E no final das contas sai por aquele valor. Mas aquele valor era muito baixo, o principal jogador do Fluminense, o principal jogador da América, blá blá blá. Era um jogador de 27 anos, Ninguém ia pagar mais de 20 milhões de euros por ele para levar ele para a Europa, entendeu? 20 milhões fixos, E aí o Fluminense ficou com 17. E aí houve um erro do Fluminense junto com o Arias, que foi imaginar que ele ia arrebentar lá. E eu concordo, para mim ele ia arrebentar lá, Independente do time que ele fosse jogar. Que o Fluminense me parece, que ficaria com todas as bonificações dos 5 milhões. E aí para isso abriu mão de receber mais fixo. E ficou só com 11 milhões fixos. E aí o que torna meio que uma doideira, oferecer 20 se você só ganhou 11, enfim. E aí vamos falar do Arias e de algumas coisas que saíram depois, O Arias escreveu lá uma carta que ele fala que a palavra tem valor e que o futebol é dinâmico. Vamos lá. O Arias recusou propostas que o Fluminense aceitou, que para ele também tinha mais dinheiro, por não querer jogar nesses lugares. Durante esse processo do Arias foi dito que o Palmeiras só chega a fazer uma oferta a um clube por determinado jogador depois que tudo está muito bem amarrado com o jogador, porque sabe que o jogador não tem risco de dar para trás. Isso foi falado antes do valor oferecido pelo Fluminense ter dado errado.
que depois que o valor oferecido para o Fluminense deu errado, já foi dito que o Ares e o Palmeiras já tinham um pré-contrato assinado, que caso a oferta do Fluminense não fosse aceita, ele iria para o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras sentou e negociou com o jogador antes. O Arias, se ele tivesse alguma paixão pelo Fluminense, algum carinho pelo Fluminense, ele podia simplesmente chegar à diretoria do Fluminense: olha, eu vou sair daqui, eu não consigo ficar aqui, para mim não dá para ficar aqui, para mim a história da seleção é balela, tá? Mas vamos supor que seja verdade. Conversei com o técnico da seleção da Colômbia, eu preciso de mais minutos em campo para garantir minha titularidade na Copa do Mundo, né? E o que vocês podem fazer por mim? Vamos lá, essa história com o Arias, essa conversa não começou agora. Essa conversa do Arias com o Palmeiras já está rolando há muito tempo, portanto que várias vezes vazou alguma coisa, a gente só não sabia o que e parecia que era tudo mentira. O Fluminense podia ter economizado o dinheiro do Savarino para trazer o Arias. Podia. Entendeu? Podia. E aí chegasse aos 25 milhões. Mas o Fluminense não precisava chegar aos 25 milhões. Era só o Fluminense fazer a primeira proposta pro Wolves. Tá? Oferecia a mesma coisa, 17 milhões. Estou tentando tirar teu prejuízo. Entendeu? Se os caras já queriam se livrar dele, era isso. Não ia ter proposta do Palmeiras. Não ia ter nada. Entendeu? Então ele foi pro Palmeiras porque ele quis. Porque ele não tem carinho nenhum pelo Fluminense. Tá? Não tem. Essa história de carinho pelo Fluminense não existe. E aí, né, tem um jornalista que ele deve ser muito bom cobrindo a Premier League, que vai falar que o Arias, né, a gente vê que ele tem um carinho pelo Fluminense. O Arias nunca demonstrou carinho pelo Fluminense. Nunca. Nenhuma entrevista dele. Entendeu? Ele sempre foi bem direto. Isso é bom, isso era legal, porque ele estava sendo honesto. Nunca demonstrou. Nem na entrevista que ele dá para esse jornalista, em que ele fala que depende do Fluminense se ele vai vir para cá ou não. Entendeu? Então é isso. Ele nunca teve carinho pelo Fluminense. A torcida teve, pelo que ele fez, né? O Keno é muito mais importante na conquista da Libertadores do que o John Arias. Os dois têm 5 participações em gols durante a Libertadores. 5. Tá? O Arias 2 gols e 3 assistências, o Keno 5 assistências. Nos jogos decisivos, o Keno aparece muito mais que o Arias, principalmente na final. O Keno faz as 2 assistências na final. Entendeu? O Keno jogou do gol menos de 800 minutos na Libertadores de 2023. E tem 5 participações em gol. O João Arias jogou menos de 1.300 minutos, entre 1.200 e 1.300 minutos. E tem 5 participações em gols. Entendeu? O Savarino, na campanha da Libertadores do Botafogo, com a mesma faixa de minutagem em campo, de 1.200 a 1.300 minutos, o Savarino entrega 8 participações em gols, 4 gols e 4 assistências. Como eu já falei em outros vídeos, nos últimos 5 anos, o Savarino tem uma média de minutos e participações em gols melhor que a do Arias. Tá. Pior que se o Arias ficou no Fluminense, os números dele do primeiro semestre pareciam que ele podia ter feito números incríveis, que faria ele ganhar todas essas disputas, mas ele quis ser feliz na Inglaterra, num time que está fazendo a pior campanha da história da Premier League. Entendeu? Então é a última vez que eu falo do Arias falando de Fluminense. Quando a gente enfrentar ele, espero que ele não jogue bem e aí a gente critica ele. Entendeu? Sobre perder a titularidade para a Colômbia, vai perder para quem? Para o Serna. A torcida do Fluminense imagina isso? Se a torcida do Fluminense não imagina isso, o cara que está aqui, o técnico vai imaginar? Ele não é maluco. Entendeu? Então chega. Vamos valorizar agora quem está no Fluminense. Né? A gente tem um jogador aqui que pode fazer o que o Arias faz, né? E é isso, tá bom? Vitória hoje, Taça Guanabara, saudações tricolores e faz o urso.